De volta ao seu programa, obrigado porque você está aqui com a gente. Nós temos esse encontro marcado aí de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. De segunda a quinta ao vivo, nas sextas-feiras você acompanha o melhor da semana. E aí a gente tem os nossos horários de reprise, né? Pessoal das 2 da manhã acompanhando a gente na madrugada aí. Tem muita gente que assiste o programa às 2 da manhã. Pessoal com os horários alternativos, um grande abraço para vocês. E também sempre ao meio-dia aí, você pode almoçar acompanhando o seu programa. Hoje estou recebendo aqui Leandro Quadros, Tito Rocha, estamos todos na mira da verdade. Então, Leandro, a gente estava destacando aqui, né, essa sua facilidade com decorar textos bíblicos, e você falou de como isso é realmente um milagre, porque você, inclusive, teve problemas que não te proporcionariam essa capacidade. Agora, o Tito mencionou uma coisa interessante. Você fez uma oração e pediu isso para Deus? Conta essa história. Foi exatamente isso. Quando eu me tornei um cristão adventista, né, eu comecei a dar estudos bíblicos. E aí eu fiz uma oração a Deus ali com os meus 16 para 17 anos. Eu falei assim: Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu lembrar de alguns textos bíblicos para eu ensinar as pessoas. Só orei assim. Depois dessa oração, minha mente se abriu. Então, eu, por exemplo, eu não consigo pegar agora aqui, eu vou pegar o Salmo 23 e vou decorar, eu tenho dificuldade. Agora, se eu ler e me chamou a atenção, eu memorizo o conceito, a referência, onde está, e não esqueço mais. Então, depois dessa oração, e quando eu sublinho também, às vezes eu sublinho um texto, não é? Que me chamou muito a atenção, não esqueço mais também a referência onde está e o tema que ele trata. Então, foi depois dessa oração que Deus abriu a minha mente. Eu atribuo isso ao Espírito Santo, né? Essa semana mesmo nós tivemos uma coisa no próprio programa. Um texto que nós estávamos falando ali sobre um determinado assunto, e ele ia falar um texto e Deus parece que colocou ele vendo um outro texto, não é? Conta essa história, como é que foi? Espetacular isso. Essa semana aconteceu no programa de terça-feira. Foi uma pergunta sobre exorcismo. O programa está no ar aí. Sobre exorcismo. Pergunta sobre exorcismo. Eu costumo ler Mateus 8, não é? A partir do verso 28, para explicar. Só que no momento meu olho foi em cima, eu estava com uma Bíblia que não era sublinhada, uma Bíblia nova, meu olho bateu em cima de Mateus 8:16, e eu percebi que o verso 16 era melhor para explicar o assunto do que o que eu usava em 4 anos de programa. Tudo isso ao vivo. Aí Deus me colocou o olho em cima do texto, e agora eu já sei que em Mateus 8:16 tem um texto onde eu posso explicar sobre a questão do exorcismo. E não esquece mais. E não esquece nunca mais. Agora, Leandro, então assim, você não tem uma memória fotográfica, como a gente conhece, para outros assuntos? Boa essa sua pergunta, eu não tenho. Eu consigo, lógico, ler um assunto, entendo, mas tem que me chamar muito a atenção para eu memorizar, como a Bíblia, por exemplo. Agora, para outros assuntos eu não sou bom, por exemplo, números. Números bíblicos, sim. Capítulo, versículo ou página, alguns livros eu lembro. Meu telefone, sabe qual é o número? Não lembro. Não lembro o telefone, pra você ter uma ideia, não lembro o telefone da minha esposa. Não consigo parar brilhante, né? E memorizar um telefone. É uma mente que funciona pela obra de Deus mesmo, desse jeito. Agora, por outro lado, assuntos relacionados com a vida cristã, ele sabe. Por exemplo, várias vezes você cita no programa assuntos sobre saúde, Sim. Você começa pesquisas que você leu algum dia e tudo isso vem à mente. Vai agregando. Então não é simplesmente a Bíblia, mas todo o assunto que está relacionado com a vida cristã, se tem relação com algum assunto bíblico, ele tem dados fantásticos, porque ele começa a puxar dados aí sobre medicina, sobre uma série de coisas. Então, não é só isso, são coisas que chamam a atenção dele. Chamam a atenção dele. Para o âmbito religioso, eu acho. Línguas, Não é? por exemplo, Leandro. Verdade. Línguas. Olha, línguas, eu não sou dos indivíduos assim que tem aquele dom para estudar línguas. Eu até tentei estudar alguma coisa, aprendi muito pouquinho, né? Então eu ainda não descobri se eu tenho ou não essa capacidade. Eu preciso de mais assim um tempo, uma metodologia. Agora, um pouquinho do grego bíblico que eu estudei, que é o grego mais comum, o grego do povo, né? Eu aprendi facilmente, analisando ali, estudando sozinho. Agora, por exemplo, tenho que estudar melhor o inglês, tenho que aprender melhor o hebraico, são coisas que eu tenho que separar mais tempo. Não é a mesma facilidade que eu teria para a Bíblia, por exemplo. No espanhol já está se arriscando, porque agora Pois tem um programa em espanhol. espanhol. Estou no portunhol, né? Mas estamos lá, arriscando, dando a cara a tapa. Mas olha, a minha colega de trabalho, na mesa do lado, ela assiste a televisão em espanhol o tempo todo, né? Aí quando tá passando na mira, eu mudo na minha televisão pra ver como que você tá lá no espanhol. E esses dias eu vi o Pávio, que é o Tito versão espanhol, ele tava elogiando o seu espanhol, dizendo que você deu uma crescida já com esse tempo de programa. Pois é, Deus foi bondoso comigo. Consegui dar uma desenvolvidinha. Espero que eu
possa ter essa habilidade maior para idiomas também, porque vai me facilitar muito, não só no programa, mas na área da pesquisa, né? Ô Tito, quando o programa começou, que o Leandro ainda não tinha toda essa credibilidade que ele tem hoje, tinha algum momento que chegava uma pergunta para você pensava, mas será que eu vou passar essa pergunta assim para ele, sem ele saber antes? Não, era engraçado, porque na verdade, antes do programa, ele falava que vem os hereges. Então ele falava assim, não, se vier o que vier, eu vou mandar. Quero ver como que ele vai se sair. Então o objetivo do programa era justamente, não é que ele tinha que saber tudo e que ele tem que saber tudo, não é isso. Até nós estávamos programados para quando ele não soubesse alguma coisa, eu ia fazer um escândalo aí no cenário. Ah, professor, muito bem, não conseguiu, te peguei nessa. Mas Deus nunca permitiu isso. Nunca aconteceu esse seu momento. Nunca permitiu isso. Isso aí já estava programado no programa, mas nunca aconteceu. Então, quem sabe aconteça e você quebre todo esse cenário aí. Mas o objetivo do programa é esse, porque ele não é obrigado a saber tudo. Ele não é obrigado a saber tudo. E outra, a gente pode muito bem descontrair isso no programa. Não, muito bem, professor. Então faz o seguinte, estuda um pouquinho lá. Eu sei que você precisa estudar um pouquinho, então a gente descontrai com isso. E no próximo programa eu vou fazer de novo essa pergunta. Então o objetivo do programa é esse, ele não tem que saber tudo. Mas uma forma descontraída, para não ficar pesado o programa, a gente tem assim, aqueles momentos de descontração, que isso pode encampar aí o programa e não trazer nenhum problema. Vocês fazem uma ótima dupla, porque realmente o Tito coloca as perguntas muito bem, né? A gente fica naquela adrenalina, assim, a gente já tem certeza que você vai responder, mas a gente fala, será que o Tito realmente conseguiu pegar o Leandro agora? Ele coloca a lenha na fogueira. Coloca a lenha na fogueira, coloca. Mas é isso que ele gosta. Ele falou assim, ó, quanto mais adrenalina é melhor pra mim. Eu quando a gente tem que gravar, né, Tito? Às vezes, raramente tem que gravar um programa por uma saída, alguma coisa, me desmotiva totalmente. É muito diferente, né? Porque se eu souber as perguntas por antecipação, já me foi embora a motivação. Por isso que eu nunca nem mostro as perguntas para ele. Se a gente vai fazer um programa fora, num evento da igreja e tal, as perguntas chegam para mim ali, eu nem mostro para ele. Porque senão... ele não quer saber. É a mesma coisa mesmo. no programa. É a mesma coisa no programa. Eu lembro que quando o programa começou, hoje as pessoas eu acho que já se acostumaram mais, mas as pessoas tinham dúvidas se o programa realmente era ao vivo, né? Todo mundo tinha dúvidas disso. E aí o pessoal, não, mas o Leandro já deve conhecer a pergunta antes de fazer. Então, ó, 2 mitos derrubados aqui, viu? Se você tinha essa dúvida. Não existe Eu combinado. não sei o que vai chegar e ele não sabe o que vai perguntar, que eu vou perguntar. Esse é o lema. Eu não sei o que vai chegar e ele não sabe. Também tem uma coisa, né? Os apresentadores da televisão usam esse aparelhinho aqui, né? Ó, tirei do ouvido aqui, que as pessoas falam com a gente. O Tito usa para saber tempo e como que tá o programa e tal. O Leandro não usa ponto. Não, inclusive... Não tem ninguém que fica soprando pro Leandro onde estão as passagens, não. Teve um programa aí que desafiaram-nos se existia isso. Chegaram, não, esse programa aí, esse professor tem um ponto no ouvido, tem uma equipe na frente dando as respostas para ele, tem um monte de teleprompter aí. Eu falei, então tá bom, então já que é isso, então vamos mostrar agora. Pega a câmera aí, ó. Mostra o ouvido dele lá, vai, focaliza agora. Ainda bem que eu tinha tomado banho aquele dia. Focaliza agora. Ele, esse é o meu ouvido direito, esse é o meu ouvido esquerdo. E não tem nada. Não tem nada, e não tinha teleprompter, não tinha nada, nós mostramos tudo. É justamente isso. Isso também dá um certo ar assim de... O pessoal gosta, né? Essa descontração que a gente faz, essa brincadeira, para quebrar um pouco o peso do assunto ali, né? É verdade. Porque vocês lidam com assuntos que são realmente muito sérios e muito pesados, né? Chegam perguntas tensas, eu vejo. E a partir do momento que você lida com a consciência religiosa das pessoas, é um campo muito delicado. Porque você pode ser bem interpretado como alguém querendo somar, ou você pode ser mal interpretado como alguém querendo atacar o indivíduo. Então, é uma coisa assim bem tênue, que só Deus tem aí nos ajudado para nós podermos tentar passar algo do que Deus tem nos ensinado sem atacarmos as pessoas, né? Desculpa, mas a gente começou sempre isso no programa, né? A gente procura mostrar que o programa não é de uma denominação religiosa. O programa apresenta a palavra de Deus. E o objetivo do programa é alcançar todas as pessoas que queiram conhecer a Deus, que já conhecem a Deus, né? E através da palavra de Deus a gente consegue desvendar alguns mistérios que aparentemente possam assolar as pessoas, né? A gente vê que discutir religião é uma coisa muito difícil,
né? Até tem aquela frase, religião, política, futebol, mulher, não se discute, né? Porque é muito difícil e às vezes as pessoas entram numa discussão não realmente para chegarem ali num acordo, elas entram na discussão para poder ganhar. Vocês, já que vocês lidam diretamente com isso, vocês se sentem respeitados pelas pessoas que têm uma opinião contraditória? Ou vocês às vezes veem que a pergunta chegou só para dar uma alfinetada ou para realmente só ficar colocando lenha na fogueira? Eu percebo nas perguntas os dois tipos de públicos, né? Então, nós percebemos pessoas que, mesmo não tendo as mesmas convicções que nós, têm um carinho, um respeito para com o programa, assim, imenso. Agora, em contrapartida, tem pessoas que, lógico, não são todos, mas alguns que são bastante de mal com a vida. Infelizmente, algumas pessoas vivem para brigar. Então, eles enviam perguntas e querem discordar porque eles se alimentam daquilo, infelizmente. Da discórdia. Então você vê, às vezes, no teor de um e-mail, no teor de uma pergunta, que a pessoa está mais ali para brigar do que para trocar uma ideia e tudo mais. Mas é uma minoria. A maioria, realmente, nós contamos com um carinho muito grande do nosso público, seja cristão, seja judeu, ateu. Nós temos ateus que gostam do programa. Uma vez um ateu me escreveu e falou assim, olha, eu não gosto de religião, não creio em Deus, mas na hora do Namira eu não recebo nem visita na minha casa. Temos um público espírita também, católico, um público religioso, assim, pentecostal, que ama o nosso programa e nós temos um carinho muito grande, Wagner, por todas essas pessoas. E olha, a gente nunca recebeu nenhuma pergunta assim desaforada, sabe? Nos xingando, nos maltratando, não. Às vezes... discordando de alguma coisa, que isso é natural. Que isso é natural. Mas de forma alguma recebemos nenhum tipo de agressão verbal em cima disso. Uma vez, logo no começo lá, uma pessoa de repente falou uma coisa, mas foi uma única inserção e graças a Deus não tivemos nada. E a gente procura apresentar, porque na verdade não é a opinião nossa que a gente quer mostrar. A gente não está mostrando aqui a opinião pessoal do Leandro, pessoal do programa Namira, pessoal da Igreja Adventista. É a palavra de Deus. Então, contra a palavra de Deus, dificilmente há argumentos contra. Então, o que a gente tem mostrado, apresentar às pessoas é isso. E, logicamente, que o feedback é natural, que sempre é positivo também, né? Então, as perguntas que a gente recebe, graças a Deus, nunca foram desaforadas. E quando tem alguma assim que é picante, a gente faz questão de colocar, até para dar um tchan lá, para ver se o professor se sai bem, né? É bom porque tira da monotonia. Lógico. A gente quer umas picantes mesmo. Mas eu acho que vocês também já conquistaram esse respeito das pessoas que, inclusive, têm uma opinião contrária. Porque o que acontece? Você falou bem, Tito, não é a opinião do Leandro, a sua opinião, ou a opinião de qualquer instituição. Todas as respostas que o Leandro dá, passagem bíblica por passagem bíblica, contextualização dessas passagens bíblicas, mas nunca tem uma resposta assim, pessoal. Olha, é assim, assim, assim. Não, é tudo à luz da palavra de Deus, como muito bem diz Tito Rocha. Os chavões que a gente vai colocando ali que pega. As perguntas capciosas. Por falar em perguntas capciosas, a gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, mas na volta a gente vai colocar esses dois aqui, ó, na mira da verdade, porque você tá mandando várias perguntas e aí a gente vai ler as perguntas aqui para esses dois. Então, não sai daí, a gente volta já com o seu programa.